Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Marine Le Pen pode ser eleita presidente da França? Marine Le Pen, da extrema-direita, pode vencer as eleições presidenciais francesas, cujo primeiro turno acontece neste domingo? É a pergunta que assombra a União Europeia. Assim como ocorreu em 2017, a candidata do partido Rassemblement International deve ir outra vez para o segundo turno, juntamente com o presidente Emmanuel Macron, que tenta a reeleição. Há 5 anos, contudo, ela não tinha a menor chance de ser eleita. Os franceses optaram pelo voto útil para não ver a extrema-direita chegar pela primeira vez ao Palácio do Eliseu. Hoje, ironicamente, as pesquisas mostram que o voto útil pode ser contra Emmanuel Macron. O candidato do La République En Marche engatou uma ré nas últimas semanas. As projeções mostram que Marine Le Pen, foto, está atrás de Emmanuel Macron, o favorito, quase dentro da margem de erro, e no derradeiro round, poderá levar a melhor. Ao contrário dos brasileiros, os franceses não gostam de dar um segundo mandato a seus presidentes. Desde que o mandato presidencial passou de 7 para 5 anos, em 2002, nenhum presidente foi reeleito. O fato histórico não determina o resultado desta eleição, mas mostra como o eleitorado da França funciona. Ele é exigente e extremamente irritadiço, não importa se de esquerda, de direita ou muito pelo contrário. Viver em Paris é ter de enfrentar manifestações, as manifs, semanalmente, mas o fenômeno não se restringe à capital do país. As manifestações do movimento dos coletes amarelos duraram quase 3 anos e meio, desde 2018. Tomaram o país e contaminaram o mandato quase inteiro de Emmanuel Macron. A violência foi a sua marca. Eu constatei em loco, por exemplo, a depredação do Boulevard Saint-Germain. Nas estradas, os coletes amarelos ocupavam as rotatórias, e acho que não há lugar com tantas rotatórias como a França, bloqueando o tráfego de carros e caminhões. Hoje, o movimento é apoiado por 49% dos cidadãos, porcentagem que nunca foi tão alta. Os coletes amarelos expuseram o maior problema dos franceses, a perda de poder aquisitivo. Os cidadãos sentem que estão empobrecendo, e os recentes aumentos do preço dos combustíveis e da energia, causados pela guerra da Ucrânia, contribuem para fortalecer essa percepção e enfraquecer Emmanuel Macron. No início do conflito, há 40 dias, ele viu os seus índices aumentarem quase 10 pontos nas pesquisas de intenções de voto. Poucos pareciam dispostos a mudar de presidente em meio à ameaça russa, e o desempenho de Emmanuel Macron, como líder da Europa, parecia encorajador. Mas bastou que os preços disparassem, para que muitos eleitores passassem a considerar a troca de guarda no Palácio do Eliseu. Também não ajudou Emmanuel Macron ter voltado a falar em reforma da Previdência, com o aumento da idade de aposentadoria para 65 anos. Talvez embriagado pelo palco que a guerra da Ucrânia lhe deu, ele deve ter achado que estava suficientemente forte para retomar o tema que havia deixado de lado por causa dos coletes amarelos. Errou tudo, inclusive no exagero de marketing. Fez uma série de vídeos em que fala enquanto parece trabalhar como executivo de empresa, sem paletó e sem olhar para a câmera. Ao mesmo tempo, recusou-se a comparecer a um programa com outros candidatos na emissora France 2, o Élysée 2022, porque se acha perseguido pelos jornalistas do canal. Ele provavelmente seria questionado sobre ter gastado milhões de euros com a consultoria McKinsey, para a elaboração de programas de governo em diversas áreas. O que fez os comunistas abrirem oportunisticamente uma investigação no Senado às vésperas da eleição. Emmanuel Macron entrou tarde na campanha, ofuscado pelo julgamento dos eleitores no início da guerra, e pela crença propagada pelos seus áulicos de que poderia até mesmo vencer no primeiro turno. Não viu Marine Le Pen crescer. A candidata de extrema-direita foi muito ajudada por Éric Zemmour, do Partido Reconquête, da extrema-direita da extrema-direita. Perto dele, Marine Le Pen parece um oásis de equilíbrio. Éric Zemmour, que está em 4º lugar nas pesquisas, levou à enésima potência a xenofobia, o racismo e o nacionalismo que sempre foram marcas do Rassemblement International, antigo Front National. O sujeito tem cara de louco, fala como louco, e portanto, pode ser considerado louco. Ele quer literalmente reconquistar a França para os franceses, definindo migrantes como ladrões, assassinos e estupradores, com ódio especial dedicado aos muçulmanos. Mas há migrantes e imigrantes, para Éric Zemmour. Ele vê com bons olhos a chegada de milhares de ucranianos brancos ao país, e não por razões inteiramente humanitárias. A extrema-direita coloca a imigração ilegal como uma das causas do empobrecimento dos franceses.
porque a mão de obra estrangeira roubaria postos de trabalho e rebaixaria os salários. Marine Le Pen não pensa muito diferente de Eric Zemmour, mas, para fazer ainda mais contraste, baixou o tom extremista e está mais afável, mas, gente como a gente. Edulcorou-se a ponto de parecer uma escolha razoável. O esquecimento não é um defeito apenas brasileiro. Em 2017, foi apoiada por Vladimir Putin, mas isso não parece ser um problema para os eleitores que se dizem dispostos a votar nela. Muitos são jovens, o que não é tão surpreendente, quando se leva em conta que alguns dos seus pontos de vista assemelham-se bastante aos de Jean-Luc Mélenchon, do partido France Insoumise, de extrema esquerda, que cativa uma enorme quantidade de eleitores com menos de 30 anos. Ambos, por exemplo, odeiam a União Europeia, que Jean-Luc Mélenchon quer igualmente ver refundada, com o fim da independência do Banco Central Europeu, entre outras coisas simples de fazer, porque o bloco seria outra das causas dos problemas econômicos do país. A teoria da ferradura, usada para ilustrar a proximidade ideológica dos extremos políticos, calça os pés de grande parte dos jovens franceses. O esquerdista furioso está em terceiro lugar nas pesquisas para o primeiro turno, mas ganhou aceleração nos últimos dias. A ascensão de Emmanuel Macron, que se vendeu como arauto da modernidade, ajudou a sepultar os tradicionais partidos socialista e Les Républicains em nível nacional. Nesta eleição, o primeiro tem como candidata Anne Hidalgo, a pior prefeita que Paris já teve. O segundo conta com Valérie Pécresse, cujos discursos parecem esquetes de humor, por causa da oratória e dos gestos artificiais. Ninguém as leva a sério. O efeito adverso do sepultamento foi o fortalecimento dos extremos. É neste contexto que os franceses irão às urnas. Perda de poder aquisitivo, inflação alta, guerra na Ucrânia, imigração ilegal, extremos robustos, e um presidente tido como jupiteriano, que se comporta como um deus supremo a quem todos devem estrita obediência, que governaria apenas para os ricos e cujo primeiro-ministro, Jean Castex, é um mero executor de ordens presidenciais. O sentimento contra ele, e a Macronie, como é chamada a sua corte, nunca foi tão forte. Marine Le Pen poderá, sim, ser eleita presidente da França, o que enfraquecerá a União Europeia, da qual o país é um dos pilares, juntamente com a Alemanha, e fará a alegria de Vladimir Putin. De qualquer jeito, se ela perder no segundo turno, marcado para 24 de abril, não será para um Emmanuel Macron que obteve o dobro dos votos dela em 2017. O atual presidente encolheu da mesma forma que o poder aquisitivo dos franceses. Nos últimos dias, Emmanuel Macron tentou convencer o eleitorado de que votar útil é a favor dele, não contra ele, e agora torce para que a abstenção seja alta, tanto no primeiro turno como no segundo. Isso porque boa parte dos simpatizantes de Marine Le Pen é composta de trabalhadores com baixos salários, tradicionalmente aqueles que menos dão as caras nos locais de votação. O mesmo ocorre com o eleitorado jovem de Jean-Luc Mélenchon,